abençoe. Vamos abrir, amados irmãos, em Romanos, capítulo 6. Romanos 6, 1 a 14. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Deus de toda graça, fala conosco, Pai, através da Tua palavra santa. Concede-nos, ó Pai, a bênção de compreendermos a Tua palavra e vivermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema do sermão desta noite é mortos para o pecado, porque de fato é o tema do texto aqui. Mortos para o pecado, vivos para Deus. O apóstolo Paulo novamente fala, respondendo a uma objeção hipotética, mas que ele deve ter enfrentado no seu ministério. Vamos pecar então para que a experiência da graça seja ainda maior? Vamos pecar, já que Deus é um Deus de amor e sempre perdoa? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, porque ele acabou de falar onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo diz não, porque nós não podemos mais. Não falo do poder no sentido de lei, mas de entrega. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, o amor de Deus me conquistou de tal forma que eu não quero mais pecar como eu pecava antes. Eu não quero mais viver como eu vivia antes. Eu morri. Quando nós falamos assim, eu morri para aquilo, o que nós queremos dizer é o seguinte: aquilo não tem mais nada a ver comigo, eu não quero mais aquilo, eu rejeito, eu desprezo aquilo. É essa a perspectiva que Paulo tem aqui. Mortos para o pecado, vivos para Deus.
Morremos para o pecado quando somos um com Jesus. O batismo, interessante que chegamos justamente em Romanos 6, fala do batismo. Paulo diz, de modo nenhum, versículo 2, nós não conseguimos nem pensar nisso. Licença para pecar. Como vamos habitualmente viver no pecado se nós morremos para ele? Nós somos batizados em Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. Unidos no sepultamento, versículo 4. O batismo é poderoso. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amados irmãos, todos nós estamos unidos a Cristo, e não somente falamos assim, olha, eu gosto de estar com Jesus. Eu acho interessante as histórias de Jesus. Não, quando nós estamos unidos a Cristo, quando nós somos batizados, o batismo é a união com Cristo, obviamente, desde que seja acompanhado pela obra da regeneração. Mas é a união com Cristo, o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Aqueles que foram batizados com Cristo, eles estão dizendo o seguinte: eu morri para o pecado, eu morri para o mundo, eu morri para mim mesmo, eu agora sou de Deus, eu agora quero viver para Deus. O batismo então é vivificação, andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida, porque agora tem a vida. O batismo é união, versículo 5. Se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Cristo morreu sofrendo nele mesmo o pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O pecado então foi pago na cruz. O escrito de dívida foi cancelado, foi rasgado. Então, quando nós estamos unidos a Cristo, nós morremos com Ele para o pecado. Deus, irmãos, nos vê em Cristo. Por isso que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. E Paulo diz em Efésios capítulo 2, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus também. Deus nos vê no Filho. Por isso que Ele não nos vê mais em pecado, em mancha, porque a perfeição de Cristo, a justiça de Cristo foi colocada na nossa conta. Nós morremos para o pecado quando nós somos um com Cristo e em Cristo. Segundo, irmãos, nós morremos para o pecado quando o velho homem é crucificado. Diz aí o versículo 6. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Capítulo 5 nós lemos sobre Adão, ele é o velho homem. O cristão, dizia Tozer, é um homem crucificado. Por isso que ele orava: Senhor, faça de mim um homem crucificado. Ele não estava pedindo para morrer uma cruz necessariamente, mas espiritualmente ele estava dizendo o seguinte: que a minha união com Cristo seja tão forte, tão intensa, tão fortalecida, que eu me veja morto para o pecado. Ou seja, o pecado não tem domínio mais na vida do crente. Ele não se sente inclinado, atraído para o pecado. O pecado agora é uma força dominada, ainda está presente, mas não tem mais o reinado, ele saiu do trono. O cristão é um homem crucificado. Você se vê dessa forma? Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Quando o cristão diz: aquele que eu era, aquilo que eu era, eu não sou mais. Acabou. Aquele vício que me atormentava, que me dominava, não tem mais. De vez em quando ouço um sussurrar. De vez em quando se apresenta alguma tentação. Mas aquele domínio não opera mais na minha vida. O velho homem, então, acabou. Veja, o corpo, para que o corpo do pecado seja destruído.
ou seja, deixado sem poder. O homem sem Cristo, ele tem o seu corpo, e o corpo, irmãos, é a expressão da alma. O corpo opera os desejos que nós temos no coração. Então o corpo é um corpo de pecado, porque é instrumento para pecar. O que nós fazíamos antes de conhecer o Senhor Jesus? Era pecado toda hora. Não era assim um momento de pecado. O nosso corpo era voltado para o pecado. Então Paulo está dizendo que este corpo do pecado, voltado para o pecado, dominado pelo pecado, que ele seja destruído. Você sabe quem realmente teve um encontro real e profundo com Jesus? Porque essas forças pecaminosas, as forças malignas, a inclinação do mal, Efésios 2, 1 a 3, nós estávamos mortos, seguíamos o curso deste mundo, estávamos debaixo da direção e do poder do inimigo das nossas almas. A nossa natureza estava inclinada a fazer tudo que ofende a Deus. E diz a Bíblia, éramos filhos da ira de Deus. Mas em Cristo Jesus nos tornamos os filhos amados de Deus. Não é uma mudança assim, que algumas coisas mudaram. Não, é uma transformação completa. Não é um novo hábito que você tem agora, simplesmente. É um novo coração. Porque a Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus não dá um novo comportamento, simplesmente ele dá um novo coração. E aí sim ele entrega um novo comportamento, porque agora há um coração disposto a obedecer. Portanto, amado irmão, é guerra contra o pecado. É abandono do pecado, isso é vida cristã. Que o corpo do pecado seja destruído. Olha só, não sirvamos o pecado como escravos. Pessoa acorrentada pelo inimigo, pelos desejos da carne, e agora está servindo o pecado, como se o pecado fosse um tirano. Essa é a ideia de Romanos 6. Como se o pecado fosse um tirano, comandando a vida de alguém, e a pessoa está subjugada, dominada, e ela simplesmente obedece, ela peca, e ela está amarrada no pecado. Mas Jesus Cristo, pela sua obra na cruz, quebra as correntes, e agora a pessoa diz, eu tenho liberdade, agora eu tenho vida, agora eu sou de Deus. Você ainda não experimentou essa liberdade, que essa seja a noite. Você tem um encontro tão profundo com Cristo. Talvez você teve um contato, uma ideia. Mas e aquele encontro, aquela comunhão, quando Jesus entra no coração, dá um novo coração, transforma a vida. Agora ele quebra a corrente do pecado e diz, agora você é meu filho, agora você é livre para me amar, agora você é livre para ser santo. Agora você é livre para Deus. A gente acha que é livre, mas é a escravidão do pecado. Morremos para o pecado quando somos justificados pela fé. Versículo 7. Quem morreu está justificado do pecado. Talvez você lê esse versículo para alguém que, enfim, não conhece a Bíblia, não está acostumado com o vocabulário, por assim dizer, da Bíblia. Talvez a pessoa pense o seguinte, mas está falando aqui de cemitério? Está falando que a pessoa que morreu, Deus perdoou? Do que esse texto está falando? Acabamos de ver, irmãos, que está falando da morte aqui, no sentido espiritual. Quem morreu para o pecado, quem morreu para o mundo, quem morreu para a morte, a fim de viver agora para Deus. E nele encontrará perdão, nele encontrará liberdade, nele encontrará a vida. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus.
Quarto, morremos para o pecado de uma vez para sempre. A nossa confissão de fé diz que até os cristãos podem cair e cair gravemente em pecado. Nós devemos orar para que o fervor volte, para que a chama espiritual seja acendida novamente. Contudo, irmãos, se uma pessoa vive em pecado, ainda não conheceu o Senhor Jesus. Não conheceu. Porque ou nós estamos mortos dos nossos pecados em Adão, ou estamos vivificados em Cristo. Não podemos pular numa balança e depois em outra. Olha só, nós morremos com Cristo. Se morremos com Ele, cremos que também com Ele viveremos. O filho se parece com seus pais. Um filho de Deus se parece com Jesus. Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração, por exemplo. Jesus disse: o pai da mentira é o diabo. A Bíblia diz que nós somos filhos da luz e não filhos das trevas. O apóstolo Paulo está dizendo: nós morremos com Cristo na cruz para o pecado, então que a vida de Cristo se manifeste na nossa vida também. Morrer em Adão ou viver em Cristo? Cristo ressuscitou dentre os mortos, então ele não morre mais, a morte já não tem domínio sobre ele. O cristão está em Cristo, então ele não terá mais aquele antigo domínio do pecado sobre a sua vida. Acabou. Ele morreu para aquela vida. Ele morreu, o velho homem morreu. O cristão, amados irmãos, não é simultaneamente um novo homem e um velho homem. Porque se é velho é porque o novo chegou. Veja, morreu, acabou. Aquela história encerrou. Agora nós vivemos. Agora nós vemos. Agora nós temos vida. Antes a gente não quer nem lembrar. Se a pessoa diz: olha, às vezes eu quero voltar para o meu passado, está semelhante àqueles que saíram do Egito, mas a palavra que ouviram não foi acompanhada de fé, como diz Judas. Pereceram e morreram no deserto, não chegaram na Canaã celestial, porque saíram no corpo, mas não na alma. Portanto, amados irmãos, Cristo ressuscitado agora já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. De uma vez para sempre morreu para o pecado, versículo 10. Essa deve ser a nossa oração. Se nós estamos ainda presos, não dominados, porque você ainda tem domínio do pecado, que precisa ter um encontro real com Cristo. Mas se ainda existem aquelas coisas do velho homem que vêm assim, nós precisamos orar: Senhor, eu quero de uma vez para sempre morrer para o pecado. Eu quero ser do Senhor totalmente. Como dizia o salmista no Salmo 119, sou teu, Senhor, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Amado irmão, de uma vez para sempre. No grego é apenas uma palavra, é papax, ou seja, para sempre, não tem nada mais. Acabou. Ele ressuscitou, ele não morre mais. O cristão é aquele que agora é discípulo de Jesus, é filho de Deus. Ele não escapa mais das mãos do Senhor Jesus. Ele não volta mais para o mercado de escravos, que é o pano de fundo aqui dos escritos de Paulo, porque pelo seu precioso sangue ele nos comprou. Nós saímos da tirania do diabo, do mundo, da carne e de nós mesmos, inclusive, e agora nós somos do Senhor. Antes escravos do pecado, filhos da ira, filhos do diabo, agora nós somos filhos de Deus. O
crente diz: eu era pobre, perdido, pecador, mas Cristo vive em mim e eu nele, agora eu vivo. O pregador muito conhecido hoje, Paul Washer, citou uma ilustração muito interessante. Imagine um caminhão enorme, cheio de carga. Quanto dá isso? Mais de 20 toneladas talvez, né? E atinge alguém, atropela alguém. E essa pessoa atropelada chega para você e diz assim: acabei de ser atropelado por um caminhão enorme, cheio de carga. Você, com bom senso, diria: alguma coisa está errada nisso. Ele está brincando, está falando que foi um caminhãozinho, alguma coisa assim. Porque o que você está vendo não combina com a narrativa que a pessoa apresentou. Parece uma ilustração simples, mas ela é muito precisa. Irmãos, se nós falarmos assim: eu sou do Senhor Jesus, mas a nossa vida não diz nada sobre isso. Se nós falarmos antes: eu sou do Senhor Jesus, mas tudo o que fazíamos antes, continuamos ainda na prática dessas coisas, é a mesma narrativa. Eu fui derrubado, eu fui atropelado por um caminhão cheio de carga, estou aqui normal, não aconteceu nada. Se o Filho do Homem, disse Jesus, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É mais que um golpe de um caminhão. Você consegue observar claramente: essa vida foi tocada, transformada e regenerada pelo Senhor Jesus. Por isso que Paulo diz: considerai-vos, versículo 11, mortos para o pecado. Considerar, ou seja, entenda, considere, na conta de, ter por, me entendo desta forma. Então, considerai-vos se veja assim. Nós já somos, mas eu preciso compreender que eu sou. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A maior maturidade que um crente alcança é quando algo proibido é colocado diante dele e ele não diz simplesmente: eu não posso fazer isso mais. Ele diz: eu não quero mais fazer isso. Isso não tem mais a ver comigo. Isso é do passado. É o velho homem. É a minha história antiga que eu sepultei na cruz. Eu agora sou do Senhor. Considerai-vos mortos. Paulo diz: vivemos no Espírito? Então andemos no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Morremos para o pecado, irmãos, quando a presença não significa domínio mais. Somos pecadores? Somos pecadores. Falhamos. Temos que pedir perdão para Deus todos os dias. Precisamos examinar o nosso coração todos os dias. Mas que isso não seja um domínio, porque o Espírito habita em nós. Porque recebemos um novo coração. Porque o Espírito Santo está agora fazendo essa obra santificadora. Paulo diz: não reine então, olha o versículo 12, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Veja, não está falando de santificação perfeccionista, que era a antiga doutrina da Igreja Metodista Wesleyana, de John Wesley. O cristão consegue atingir o perfeccionismo. Isso é mentira. Aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, diz o apóstolo João. No mesmo contexto em que Paulo diz: nós morremos para o pecado não domina mais sobre nós, não somos escravos do pecado. Ele também exorta: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O pecado não domina, mas ele está presente. Tem as sugestões o tempo todo: peca, vai.
Faz só um pouquinho. Essa estratégia do maligno, irmãos, é tão perversa. Faz só mais uma vez. Depois ele diz, só mais uma vez. Essa vai ser a última. E nunca é. Só mais um pouquinho. Você merece. Você tem direito de ser feliz. Essa é a conversa do diabo na nossa cabeça. Essa é a astúcia do inimigo. Agora, para não pensar como os desenhos mostram, erroneamente para as crianças, que tem algo fora de nós, sussurrando, faz o bem, faz o mal. Ou seja, a sugestão do mal é fora de nós? Não, ela especialmente, também, mas é especialmente dentro de nós. O nosso coração que é inclinado à desobediência. O nosso coração que deseja pecar. Satanás tenta, mas ele tenta porque o nosso coração ainda tem uma certa inclinação ao pecado. Por isso que Paulo diz, não obedeça às paixões. Você não obedece o comando do pecado, o pecado não reina. O pecado não encontra ocasião. É costume dividir o pecado dessa forma. Penalidade, Jesus nos livrou. Não tem mais a penalidade, o castigo eterno, porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Não tem mais o poder também do pecado, porque Cristo nos libertou, acabamos de ver isso. Mas a presença do pecado tem. E nós precisamos lutar diariamente contra essas coisas. Morremos para o pecado quando a presença não significa domínio. Uma coisa é pecar, se arrepender e rogar diariamente para que o Senhor afaste esse pecado da vida. Outra coisa é pecar de uma forma habitual, contínua e ser dominado pelo pecado. Precisa ter um encontro com Cristo. Morremos para o pecado quando o nosso corpo é instrumento da justiça, versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Irmãos, é óbvio, nós pecamos através das nossas mãos, do nosso olhar, da nossa boca, dos nossos pensamentos. Paulo está dizendo, antes nós tínhamos a disposição, ou seja, nós dispunhamos o nosso corpo ao pecado. Era um instrumento de iniquidade, ou seja, a iniquidade do coração operava através do corpo. Agora o cristão diz, não ao pecado, o meu corpo agora é de Deus. Antes era para o pecado, para a iniquidade, para mim mesmo, mas agora eu quero oferecer a minha vida, agora o meu corpo é de Deus. Paulo diz à igreja de Corinto, antes vocês entregaram seus corpos à prostituição, à lascívia, a tantas outras imoralidades, mas agora vocês devem entregar os membros do corpo a Deus, em santificação e novidade de vida. O cristão ressurgiu para viver. O cristão vive na justiça. Olha só. Observe o que está no versículo 13. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Então não está falando de Jesus, não está no singular. Está falando dos cristãos que morreram para o pecado e ressurgiram para Deus. Observe. Oferecei-vos. Está falando para a igreja. Acompanha aí esse detalhe, irmão. Versículo 13. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Mas, irmãos, será que quando nós olhamos para a nossa vida, nós pensamos, as minhas mãos são para Deus? Essas mãos que já tocaram tantas músicas contrárias a Deus, agora tocam músicas para Deus. Esses lábios que já foram imundos, agora são santificados para pregar Jesus. Essa mente que já esteve totalmente atrapalhada, confusa e pecaminosa, agora é a mente do Senhor Jesus. Esses pés que já correram para tantos lugares que Deus abomina,
agora corre para pregar o Evangelho. E todos os demais membros do corpo são agora santificados para Deus. Por isso que eu falo, não pode ser pouca coisa. Como a ilustração lá do caminhão. Tem que ser uma obra completa no coração, na vida, a tal ponto que a pessoa diz: eu morri e agora vivo para Deus. Por último, morremos para o pecado quando estamos debaixo da graça. Versículo 14: o pecado não terá domínio sobre vós. Cada vez que vier aquela tentação para pecar, irmão, esse é um texto maravilhoso para atacar o pecado com a palavra, como fez o Senhor Jesus. Não, o pecado não terá domínio sobre vós. A graça de Deus está sobre a minha vida. O pecado não terá domínio sobre vós. A graça de Deus está sobre a minha vida. O pecado não terá domínio sobre vós. Precisa vencer o pecado? Então precisa decorar a palavra de Deus e recitar o versículo várias vezes ao dia, inclusive quando a tentação vem. Paulo diz: vocês não estão debaixo da lei, porque isso não nos ajudaria. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas não consigo, se a graça de Deus não operar no meu coração. A lei exigia obediência, mas a graça dá poder para obedecer. Essa frase é de F.F. Bruce. A lei exigia obediência, mas a graça dá poder para obedecer. Sabe por que eu citei o autor? Porque um dos comentários de Romanos é dele. E quando ele escreveu essa linha, parece que ele realmente resumiu a mensagem completa de Romanos. Pelo menos essa seção aqui. A lei exige obediência, mas a graça dá poder para obedecer. O pecado não terá domínio sobre vós. Não é uma lei simplesmente. É a graça. A graça sim nos entrega uma lei, porque nós não estamos sem lei, irmãos. Paulo começa o capítulo dizendo, e ele segue o versículo 15, exatamente dentro desse assunto. Havemos de pecar então porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Ou seja, nem consigo pensar nisso. Mas, irmãos, nós obedecemos a lei não por força própria, mas pela operação da graça no nosso coração. Não estamos como judeus, debaixo de uma lei, cumprindo regras e regras para alcançarmos a herança da vida eterna. Nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. E é essa graça que nos santifica para cumprirmos a sua lei. Aí sim. Precisamos de um novo e vivo relacionamento com Jesus. Pensando em 3 pontos no relacionamento com Jesus. O primeiro é: você já começou esse relacionamento? Já teve essa união com o Senhor Jesus? Já teve esse encontro? A questão inicial. Segundo, o relacionamento com Cristo tem que ser contínuo e duradouro. É a santificação. A regeneração, ela traz consigo a santificação. O pecado não pode estar sempre ali na vida de um crente. Como se ele fosse alguém assim, indeciso, inconstante, como se estivesse servindo a 2 senhores. A Bíblia diz: isso é impossível. Lute contra o pecado, ame o Senhor e viva para Deus. E haverá um dia, irmãos, em que essa presença do pecado não existirá mais. Já não tem a penalidade nem o poder, mas Deus também extinguirá a presença do pecado. Nós não vamos mais lutar contra o pecado. De uma forma mais completa, plena e final, cumpriremos o versículo 13. Nós vamos oferecer o nosso corpo e tudo o que somos a Deus como instrumentos de justiça.
Você morreu. Você morreu para o pecado. Você vive para Deus agora. Morremos para o pecado quando somos um em Cristo. Morremos para o pecado quando o velho homem é crucificado. Acabou aquela vida. Morremos para o pecado quando somos justificados pela fé em Cristo. Morremos para o pecado de uma vez para sempre como nosso Salvador. Morremos para o pecado quando a presença não significa domínio. Morremos para o pecado quando o nosso corpo é instrumento de justiça. E morremos para o pecado quando estamos debaixo da graça. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós somos teus agora. Jesus disse: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Pai, a nossa vida era amaldiçoada. Era um laço terrível do pecado, engano do coração. Mas Jesus nos libertou de uma forma tão gloriosa e triunfante. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Ele mesmo. É o Senhor Jesus que nós queremos conhecer. É o Senhor Jesus que nós queremos que realmente entre de uma vez por todas em cada canto do nosso coração. Ó Deus, salva os que neste lugar ainda estão perdidos no pecado, os que ainda estão mortos na escravidão do pecado. E ó Deus, vivifica os corações para que realmente possamos viver em novidade de vida, em santidade de vida, debaixo da Tua graça, Senhor, porque nós Te amamos agora. Liberta, Senhor. Tira da escravidão do mal, da malignidade. Leva-nos, Senhor, para Cristo. Que possamos olhar para a cruz e dizer: eu sou um homem crucificado com Cristo. Eu vivo em Cristo. Eu sou de Cristo. E é por isso, Senhor, que nós temos este nome. Nós somos cristãos. Deus Santo, através agora da Santa Ceia do Senhor, que o nosso coração seja fortalecido nesta guerra contra o pecado. Ó Pai, se há um cristão aqui que tem lutado para não cair, ó Deus, sustenta essa vida. Liberta, Senhor, do mal. Traga, Senhor, o poder do Evangelho neste coração, para que possa resistir, para que possa dizer não para o pecado e sim para o Senhor, e sim para a lei, e sim para a Tua vontade. Deus, fortalece a nossa vida e ajuda-nos, em nome de Jesus.